Vamos iniciar o culto desta noite, irmãos, falando de Deus que domina o trono do universo. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém, irmãos. Que a nossa voz se erga para dar louvor apenas e tão somente a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 27, verso 1
ao verso 6, Salmo 27. Os 6 primeiros versos, Salmo do rei Davi, que nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Glória a Deus por isso, não é? Porque podemos ler palavras de fé, de confiança, de entrega de vida, de consagração ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora, mais uma vez, cantando. Temos motivo para cantar, não é, irmãos? Eu peço que você então abra aí o seu inário, ou então acompanhe aqui. Nós vamos cantar juntos o hino 144. O tema é segurança e alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Ó Deus, Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos, ó Deus. E queremos objetivamente falar que te adoramos e exaltamos nesta hora, neste momento, pela segurança que temos em Cristo. Obrigado, ó Pai. Estamos seguros em Ti. A nossa alma está segura no Senhor. A despeito, ó Deus, do que está ao nosso redor. Mesmo, ó Deus, que nada neste mundo nos dê segurança. Obrigado, ó Deus, porque estamos seguros no Senhor. Aceita a nossa adoração, a nossa alegria, ó Deus, por experimentarmos, ó Deus, da segurança que temos em Ti. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, irmãos, nesse culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, nós vamos agora fazer isso através do nosso coral, o coral Melodias de Vitória, que vai cantar agora um hino que fala de Deus como Senhor, Deus do tempo. Vamos então engrandecer o nome do Senhor com o nosso coral. Pesado de carregar.
Graças a Deus, meus irmãos, este é o nosso Deus, o Senhor, Deus do tempo e tudo mais que foi cantado aqui. Eu peço que você abra mais uma vez a sua Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24 ao 39. Evangelho de Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 24, o texto sagrado, palavra de Deus, que nos diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Que essa palavra, irmãos, esteja ecoando no nosso coração, fazendo-nos meditar, pensar a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade dele para nossas vidas é que vivamos para adorá-lo, não é? Vamos continuar fazendo isso através da música, irmãos, nesta hora. Nós vamos, através desse cântico, que tem o título Redenção, iremos, na verdade, cantar um verdadeiro resumo do Evangelho. Tudo aquilo que Deus em Cristo fez por nós, continua fazendo por nós, ainda fará em nós, através de nós. Vamos celebrar que em Cristo nós temos redenção. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Irmão e irmã, este é o Evangelho resumido. É o que Cristo fez em nós. Glória ao nome do Senhor, Deus de toda graça, que ao mesmo tempo é o nosso castelo forte, seguro. Nós acabamos de dizer, Ele nos dá segurança. Vamos celebrar o nosso Deus, irmãos. Castelo forte ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz.
somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família vez prazer, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Amém. Agora, irmãos, estas verdades todas preciosas, benditas, verdades sublimes para nós, fruto da ação graciosa de Deus em nosso favor, muitas vezes não são sentidas, porque nós somos tão pequenos, tão limitados, sujeitos a sentimentos, sujeitos às tribulações desta vida, sujeitos ao nosso próprio coração, que é enganoso. Então vamos cantar agora, nos preparando para meditarmos na Escritura. Vamos dizer: Senhor, ainda que meus olhos não te vejam, eu creio em tudo que cantei agora, mas ainda que os meus olhos não estejam te vendo, eu posso ter certeza, eu posso senti-lo, eu sei que estás aqui. Meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode
pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Ainda que os olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Graças a Deus por isso. Apesar de mim e de você, nós cremos que Deus está aqui, o que faz toda a diferença. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Ainda que os nossos sentimentos, o nosso coração enganoso diga o contrário, Ele está aqui. Amém, amém. Muito bem, irmão e irmã, convido você a lermos um versículo que está no livro dos Provérbios. Vai ser a base para a nossa meditação nesta noite. Provérbios, capítulo 29, verso 25.
Provérbios 29, versículo 25. E o nosso tema hoje é viciados em aprovação. Com base nesse texto, mais uma vez, Provérbios 29, verso 25, que nos diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Você deve ter notado que Deus nos tem levado a falar nas últimas semanas a respeito de sabedoria, sobre a sabedoria de Deus que tanto precisamos em nosso dia a dia. Isso tem sido abordado, você com certeza tem percebido, nas aulas da escola dominical, nos cultos dominicais e também nas nossas devocionais de segunda a sexta-feira no YouTube. Reiteradas vezes Deus tem nos lembrado, irmãos, que a verdadeira sabedoria começa justamente aqui, começa no temor do Senhor. Você quer ser sábio? Você precisa de sabedoria? Então tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No entanto, irmãos, existem alguns concorrentes, ou melhor, existem vários adversários do temor ao Senhor que teimam em se infiltrar em nossa mente, em nosso coração, desviando o nosso foco, fazendo com que a sabedoria de Deus, a sabedoria do céu, não permeie o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Um desses concorrentes é o temor do homem. Isso mesmo, o temor do homem. E eu quero lhe dizer logo, rapidamente, o seguinte: não desligue aí o seu aparelho, não desvie a sua atenção, porque pode ser que ao ouvir sobre isso, você seja tentado a se desligar, não é? Seja tentado a sair fora do que eu estou lhe falando. Temor do homem, que história é essa, né? Temer o homem, o que é isso? Não tem nada a ver comigo. Mas eu peço a você que continue focado conosco, porque o temor do homem, irmão e irmã, é um problema mais comum do que nós imaginamos. É algo do que eu e você, todo mundo já enfrentou, ou estamos enfrentando, ou ainda enfrentaremos, não tenha dúvida. Poucos pecados são tão rotineiros, tão traiçoeiros, e tão, ao mesmo tempo, sutis e profundos, pecados que causem tantas consequências nocivas quanto este, o de temer os homens mais do que temer a Deus. Mas ainda você pode me perguntar, se o assunto é esse, por que foi usado outro tema então para anunciar a mensagem de hoje, né? O pastor acabou de dizer outra coisa, foi usado o tema viciados em aprovação. E eu lhe respondo dizendo que é tudo a mesma coisa. Temor do homem pode ser descrito, irmãos, também como um vício em aprovação. Mas eu te peço ainda um pouquinho mais de paciência, eu creio que na sequência isso vai ficar bem mais claro. O primeiro passo, irmãos, que nós precisamos dar nesse combate é justamente buscar compreender o que se quer dizer com essa expressão, temor do homem. Há uma série de outros termos que se pode usar para descrever a mesma coisa. Pense, por exemplo, comigo agora, nas seguintes ideias: viver para agradar os outros, buscar sempre a aprovação das pessoas, querer que as pessoas estejam sempre felizes com a gente, desejar sempre reconhecimento, elogio, até mesmo a própria timidez, sabe? Tudo isso pode traduzir o temor do homem que existe no nosso íntimo. Então, temor do homem é algo muito importante que nós precisamos analisar à luz da sabedoria do céu, à luz da Escritura Sagrada, a palavra do nosso Deus. Esse termo, temor do homem, essa ideia e esse desvio da vontade de Deus, na terminologia da psicologia, muitas vezes tem sido descrito como complexo de inferioridade, como baixa autoestima, como pressão do grupo, codependência,
como carência, fome de amor. A expressão temor do homem, irmãos, implica algo negativo. E geralmente isso é realmente verdade. No entanto, nem todo temor do homem é necessariamente ruim, não é? Nem todo temor do homem é necessariamente pecaminoso. Na verdade, nós somos até biblicamente ordenados a viver de alguma maneira que agrade as pessoas. E eu tenho alguns exemplos disso aqui. Na Bíblia nós lemos que filhos são aconselhados a alegrar, a agradar, a obedecer os pais, portanto a ter a aprovação dos pais, né? Provérbios 10:1, por exemplo, fala que o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Lemos ainda na Bíblia que Deus estabeleceu autoridades para serem temidas, Romanos 13. E isso implica em querer agradá-las, né? No sentido de nos sujeitarmos, não é isso que Paulo escreve aos Romanos? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, diz ele, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então aquele que se rebela contra a autoridade se coloca contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, Paulo dizendo, trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Então, uma espécie de querer agradar, cumprindo aquilo que diz respeito a um bom cidadão. E como cristãos, nós somos cidadãos de duas pátrias, simultaneamente, não é? A terrena e a celestial. Mas a Bíblia diz mais sobre isso, fala até de empregados que devem trabalhar de forma a agradar, a satisfazer de alguma forma as expectativas do seu empregador. Tito, capítulo 2, nos mostra isso, o mesmo apóstolo Paulo, falando a servos, a escravos. Ele diz a Tito, ensine os servos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. E segundo a NVT, nova versão transformadora, né? É esse o texto. Na nossa versão mais costumeira, atualizada, nós lemos esse finalzinho assim, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja que coisa interessante, a obrigação, a responsabilidade do funcionário, do empregado. O casamento também, diz a Bíblia, inclui o compromisso de um agradar o outro, não é? E não adianta você olhar para sua esposa, para o seu marido agora e falar assim, sim, eu quero até repetir isso aqui. O casamento inclui o compromisso de um agradar o outro. Paulo, escrevendo um texto até muito interessante, 1 Coríntios 7, porque ele fala ali dos benefícios de ser solteiro. Mas ele toca na realidade de vida do casal, do homem e da mulher casados. Então ele diz, o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E depois ele fala o contrário, a mulher casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. E no trato, irmãos, com os que nos rodeiam, ou seja, com aqueles que estão à nossa volta, querendo a conversão das pessoas, não é? Que aconteça com elas o que já aconteceu conosco, a bênção da conversão e da salvação. Diz a Bíblia que nós devemos também ser agradáveis a todos. 1 Coríntios 10, lemos assim, mais uma vez Paulo, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, ou seja, para ninguém. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, como se pode ver, querer ver as pessoas alegres ao nosso redor, buscar a aprovação delas, desejar até honrá-las, pode ser uma coisa boa, é até mesmo algo ordenado por Deus na sua sagrada escritura. Entretanto, irmãos, como tantas coisas na nossa vida, o pecado distorce aquilo que é bom, não é?
O pecado distorce e degenera bons desejos, boas atitudes, as próprias dádivas que vêm de Deus para nós. É importante fazermos essa menção para sabermos que o problema nem sempre são as pessoas ou a aprovação delas. O problema, irmão e irmã, é sermos viciados nisso. Sermos viciados em aprovação, ou nos tornarmos dependentes da aprovação dos outros. A distorção e a dependência disso é que são o problema. O temor do homem, irmãos, o querer agradar demais as pessoas, o desejar que as pessoas estejam sempre felizes conosco, se torna pecaminoso quando esse sentimento passa a ser um desejo descontrolado, sabe? Quando a aprovação das pessoas se torna importante demais na nossa vida, quase indispensável, então é sinal de que as nossas motivações estão desfocadas, distorcidas. Aquilo que começou como um dom de Deus, tornou-se na verdade uma maldição para nós. A distorção do temor do homem geralmente se manifesta de duas formas, de duas maneiras, irmãos. Como um desejo insaciável de aprovação, ou também através do contrário disso, como um medo exacerbado de rejeição. A chave para o diagnóstico está compreendido nessas duas posturas aqui. Eu quero aprovação, eu não posso ser rejeitado. Como saber se o temor de homens que você tem é do tipo pecaminoso? O Dr. Edward Welch, em seu excelente livro, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, mais um livro para você colocar na sua lista, para você adquirir, para você ler, se debruçar e estudar a Bíblia a partir dele, sabe? Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Edward Welch. Esse livro oferece uma lista de perguntas, irmãos, que são muito úteis para nós fecharmos esse diagnóstico, né? E nós temos aqui no slide, os irmãos podem acompanhar. Primeiro, você já teve lutas ou continua tendo lutas com a pressão do grupo? O que é pressão do grupo? Simplesmente é um eufemismo, né? Uma forma mais agradável de dizer o que é o temor do homem. Se você passou por isso quando mais jovem, ele pode ainda existir aí dentro. A pressão do grupo, irmãos, pode estar escondida e ser revelada de formas mais adultas, ou mesmo pode estar camuflada por um currículo impressionante, a imagem do que você já alcançou na vida, mas você pode lutar contra isso ainda hoje. Segunda coisa, você vive super atarefado. Você acha difícil dizer não, mesmo quando a prudência indica que é isso que deve ser dito? Você vive querendo agradar todo mundo com seus esforços? Porque eu sei que eu consigo. E enxerga o contrário disso como desleixo? Pode ser sinal do temor do homem. Terceiro, você precisa de alguma coisa de seu cônjuge? Aliás, eu preciso fazer essa pergunta corretamente. Você precisa de algo do seu cônjuge? Precisa que o seu cônjuge te ouça mais? Precisa que ele te respeite mais? Pense bem nesse ponto. Com certeza Deus se alegra quando há uma boa comunicação. Nós já falamos da realidade bíblica que Deus quer ver no nosso casamento, né? De que o marido agrade a esposa e vice-versa. Mas para muitas pessoas, o desejo por essas coisas tem raízes em algo fora do plano de Deus. A menos que você compreenda os parâmetros bíblicos do compromisso conjugal, o seu cônjuge irá tornar-se alguém a quem você teme, ou de quem você busca aprovação, realização. Ou seja, você depende mais do que ele ou ela faça do que de Deus na sua vida. Seu cônjuge vai controlar você. Você não vai amar a Deus sobre todas as coisas. Seu cônjuge discretamente vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Mais um passo aí. A autoestima é um problema crítico para você? Irmãos, essa é uma das expressões mais comuns do temor do homem, viu?
Se a autoestima é um tema que se repete na sua vida, você sempre está pensando nisso, e que precisa dar um jeito nisso, há uma grande possibilidade, eu não estou dizendo que é assim, só Deus e você conhecem, né? A você mesmo, mais Deus do que você. Mas há uma grande possibilidade de que a sua vida gire em torno do que os outros pensam. Você acata ou teme a opinião dos outros. Você precisa que as outras pessoas sustentem o seu senso de bem-estar, né? A sua própria identidade, ou seja, você tem necessidade de que os outros te supram, as outras pessoas, você tem, de uma certa forma, carência do amor delas. Precisamos até falar mais sobre isso. Mais um passo. Antes de tomar uma decisão, você pensa na opinião dos outros? Ou antes de tomar uma decisão, você dobra os joelhos e clama ao Deus do céu? Sempre pensa duas vezes antes de tomar uma decisão, não por causa da vontade de Deus que você quer ver estabelecida na sua vida, mas por causa do que as outras pessoas poderiam pensar. Você tem medo de cometer erros que farão com que você pareça mal aos olhos dos outros. Então os outros te controlam. Eles dominam você. Mais um ponto. De novo, sobre a fome de amor. Você sente fome de amor? Carência de ser amado? Numa novela, tempos atrás, viu? Quando dava até mais para assistir novela, né? Teve algumas cenas de pessoas que amam demais. Mas aqui é diferente. É pessoas que querem demais ser amadas. Carência de ser amado. Você se sente vazio ou sem sentido? Aqui novamente, se você precisa dos outros para completá-lo, na verdade você é controlado pelos outros. E é como se Deus não lhe fosse suficiente. Veja a profundidade disso, irmão e irmã. Mais um ponto aí. Você fica envergonhado com muita facilidade? Tem muita gente que vê isso como um sinal de... coisa linda, né? Ele fica envergonhado. Olha como ela fica. Você se sente envergonhado demais? Muito facilmente. Se a sua resposta é sim, as pessoas e a opinião que elas têm de você provavelmente definam você. Ou, para usar uma linguagem bíblica, você valoriza a opinião dos outros a ponto de corar de vergonha ao sentir que você não é bem aceito. Está tudo desfocado, então. Além disso, outro ponto. As chamadas mentirinhas brancas são constantes em sua vida? Na verdade, irmãos, nós sabemos que mentiras brancas são mentiras de qualquer cor, né? São mentiras completas, não é? Não há meia-verdade, não há mentiras inocentes, isso não existe. Mas isso é comum no seu dia, aquela mentira assim camuflada, ou então um desdobramento disso, aquelas omissões, hein? Nas quais você não está tecnicamente mentindo com os lábios, mas está mentindo porque deveria falar algo que não foi dito. Precisava ser, mas você omitiu. A mentira e outras formas cinzentas de viver, irmãos, geralmente são maneiras de fazer com que nós pareçamos melhores diante das outras pessoas, não é? Elas também servem para encobrir a nossa vergonha diante dos outros. Um passo além, mais um ponto. Você sente inveja dos outros com frequência? O que é isso, pastor? Agora, eu estava acompanhando aqui, mas agora, senhor... Deixa eu te perguntar, você sente inveja dos outros com frequência? Lembra do que Provérbios diz sobre a inveja, não é? Que ela é a podridão nos ossos, ou seja, ela detona conosco mesmos. Você sente inveja? Isso é frequente? Fale sério. Você pode estar sendo dirigido, capitaneado, vamos dizer assim, pelo que as outras pessoas possuem, pelo que as outras pessoas são. Mais outro ponto. As outras pessoas geralmente e constantemente deixam você irado ou depressivo. Você concorda com Jean Paul Sartre, filósofo, que disse muita besteira também?
E dentre elas ele diz que o inferno são os outros, né? O inferno são os outros, não eu, você. Então eu faço essa pergunta de novo. As outras pessoas geralmente e constantemente deixam você bravo ou então depressivo? Os outros estão te deixando maluco? Em caso positivo, provavelmente pode ser que as outras pessoas sejam o centro controlador da sua vida, né? Outro ponto, as suas dietas e atividades físicas, eita, mesmo quando aparentemente sob o nome de saúde, tem a finalidade de impressionar os outros? Ou seja, o desejo pelo elogio dos demais é uma das maneiras pelos quais nós honramos as pessoas mais do que a Deus. Mais um, você compra roupas por causa do que os outros vão pensar? Não vem dizendo que isso não acontece contigo, né? Várias e várias vezes a gente ouve, eu não sei se mais da boca de mulheres, mas dizendo assim, eu preciso comprar uma roupa, o que vão pensar de mim? Nossa, o que vão dizer eu saindo com essa roupa? Você já deixou de ir a algum lugar porque não tinha a roupa supostamente adequada? Ou porque não gostou do seu visual? E de uma outra maneira, uma pergunta diferente, mas falando a mesma coisa, você gasta muito tempo na frente do espelho? O temor dos homens, viciado em aprovação. Seguindo aí, você fica constrangido por ser um cristão, por ser da igreja? Irmãos, isso aqui também é muito sério, hein? Já sentiu vergonha ao dizer que você crê em Deus, que você crê em Cristo? E que a sua postura, as suas opiniões, visão sobre o que acontece, é diferente, até é o contrário da opinião, da postura e da visão da maioria das pessoas. Você fica constrangido por dizer que pensa algo que os demais não pensam, que crê em Cristo nesse mundo de trevas. Vamos caminhando. Outro ponto, já ficou com vergonha de fazer perguntas na sala de aula? Porque a sua pergunta pode parecer estúpida e vão rir de você. Você já desejou encolher, desaparecer por causa de uma palavra dita errado, uma gafe, uma palavra dita fora de hora, alguma atitude desajeitada na sala de aula? Irmãos, talvez todos nós já tenhamos passado por isso, não é? A questão aqui é se isso é repetidamente vivido por nós. Nenhuma dessas definições se encaixa a você? Se encaixa na sua vida? Então pense no seguinte, quando você se compara aos outros, você acha que está bem? Esse é o reverso da coisa, né? Talvez a forma mais perigosa do temor do homem seja essa. É o temor do homem bem-sucedido. Quando nós achamos que nós conseguimos, sabe? Nós nos sentimos tão bem conosco mesmos, mas é porque estamos, na verdade, nos medindo com os demais. E nessa comparação, os nossos olhos maus, o nosso coração enganoso, nos leva a pensar que nós estamos muito bem. De forma que, fazendo assim, as nossas vidas continuam sendo definidas pelos outros, pelas outras pessoas, muito mais do que definidas por Deus, que nos criou, que nos salvou, que tem um plano redentor para as nossas vidas. Vejam, irmãos, que as respostas para essas perguntas revelam se somos ou não controlados pela opinião das pessoas. Temor do homem, quando está distorcido, é tudo isso aqui. Desejo por aceitação, medo de rejeição, pressão dos outros, sentimento de inadequação, necessidade de realização, de se sentir bem consigo mesmo, necessidade de se sentir amado e muito mais. Esse tipo de temor do homem pode ser observado de forma extrema, por exemplo, na vida das pessoas que sofrem com anorexia ou até com bulimia, né? Na vida dos que são sexualmente ativos, antes e fora do casamento, ou seja, fora, desplugados do plano de Deus para o sexo.
Isso pode ser visto na vida daqueles que vivem em conflito conjugal, na tentativa de mudar o cônjuge. O temor do homem, irmãos, o vício em aprovação, está mais presente em nossas vidas do que nós pensamos e percebemos, irmãos. O temor do homem está por toda parte, tem destruído muita gente, tem colocado barreiras para que não amemos a Deus como devemos. Então nós precisamos olhar de frente para este grande perigo, para derrotar esse gigante. Como então se libertar do temor do homem? Como eu e você podemos deixar o vício da aprovação? Como o assunto é vasto, nós faremos algumas observações gerais hoje, com base no texto que nós lemos. Eu e você vamos precisar estudar muito mais a fundo sobre esse tema, não tenha dúvida disso. Mas com o objetivo de nos libertar dessa armadilha, ou pelo menos de te alertar para esse embate aí acontecendo no seu dia a dia, com o objetivo de romper com esse vício, né? De aprender a amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens, né? A Bíblia nos mostra aqui como agirmos. E nós vamos fazer 3 observações importantes a partir do texto de Provérbios que nós lemos. Primeira observação, está aí no slide. Temor do homem é uma questão de adoração. Guarde isso, temor do homem. O vício em aprovação é uma questão de adoração. Vamos ao nosso texto. Provérbios 29 e 25 é formado, como todo o livro de Provérbios, né, por um paralelismo antitético, ou seja, antagônico. A primeira cláusula se contrasta em pensamento oposto com a segunda cláusula. Vejam aí. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Em outra versão, na NVI, nova versão internacional, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Na NVT, nova versão transformadora, nós lemos assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. A mensagem de Provérbios, irmãos, é que ou você teme o homem, ou você confia no Senhor. Ou você arma ciladas, e arma ciladas, a ideia aí é para você mesmo, para si próprio, e cai em armadilha, ou você está seguro. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo comunicou essa mesma ideia, quando ele disse assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se o oposto de confiar em Deus, irmãos, é temer o homem, o oposto de servir a Cristo é agradar a homens. Agradar no sentido deteriorado, né? No sentido pecaminoso, como nós já vimos. O que é que se pode concluir de tudo isso? Primeiro, há um tipo de temor e desejo de agradar o próximo que se torna pecaminoso, que desagrada a Deus, porque substitui Deus pelo objeto ou pela pessoa a que se teme, né? Ou a que se busca agradar. Segundo, irmãos, a raiz desse tipo de temor ou desejo de agradar é a idolatria. Porque tantas vezes nós queremos agradar mais as pessoas do que ao próprio Deus. A raiz disso tem a ver com adoração, tem a ver com idolatria. Temor do homem é idolatrar, adorar, venerar, louvar as pessoas e as suas opiniões, buscar nelas a nossa significação, o significado para as nossas vidas, e não em Deus. Dr. Welch, de novo, define assim o temor do homem. Nós temos no slide para vocês acompanharem. Ele disse: não quer dizer que nós ficamos apavorados ou com medo dos outros, embora às vezes nós até ficamos. Mas ele continua dizendo: temer no sentido bíblico é uma palavra muito mais ampla. Inclui ter medo de alguém,
mas amplia-se a respeitar muito alguém, ser controlado ou dominado pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar a sua confiança nelas, nas pessoas, ou precisar de pessoas, de suas opiniões, de seus louvores, de sua aprovação. O primeiro passo no combate ao temor do homem, irmãos, significa compreender o que realmente está acontecendo aqui dentro de nós. Isso significa que sempre que eu sentir desejo por aceitação, ou então sempre que eu sentir medo de rejeição, ou pressão dos meus pares, de quem está ao meu redor, ou me sentir inadequado diante dos outros, a primeira coisa que eu preciso fazer é discernir o que é que está acontecendo aqui dentro. Que sentimento é esse? O que é que realmente está acontecendo no meu coração? Estou com isso agradando a Deus ou agradando a homens? O fato é que o temor do homem jamais deve conferir às pessoas poderes e privilégios que elas não têm, não é? Jamais, irmãos, o temor do homem deve conferir às pessoas poderes e privilégios que pertencem somente a Deus. Quando o temor do homem nos controla, nos tornamos, nós transformamos as pessoas grandes e Deus pequeno. O título do livro que eu citei. E isso é uma questão de adoração, não é? É idolatria. É colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Esta é a primeira observação. O temor do homem é uma questão de adoração. Então, a quem você tem adorado? A segunda observação, irmãos, é a seguinte: o temor do homem nos controla inadequadamente, de forma que não é apropriada. E é uma consequência da primeira observação, não é? Salomão disse: quem teme ao homem arma ciladas, ou cai em armadilhas. Quando nós temos ou tememos alguma coisa, quando nós tememos alguém, nós conferimos poder absoluto àquilo que tememos, né? Ou àqueles a quem tememos. O pior de tudo, irmãos, é que o poder que nós conferimos não é digno de ser conferido, né? Quero um exemplo bem simples do dia a dia. O medo de barata. Eu pergunto para você, que poder existe numa barata? Nenhum, né? Ela não pode crescer diante dos seus olhos, né? Ficar do seu tamanho ou maior do que você. Ela não tem como te passar uma rasteira. Ela não pode te ferir de alguma maneira. No entanto, quantas não são as pessoas que vivem controladas pelo suposto poder que as baratas, ou melhor, pelo suposto poder que elas mesmas, por temor e medo, deram às baratas, conferiram àqueles bichinhos ali, né? O mesmo acontece, vale a pena lembrar aqui, eu não sei se vale a pena, mas eu tenho uma tia Neuza. Puxa, semana passada eu falei de um tio, hoje falo da tia, né? Tia Neuza, irmã do meu pai, ela, não sei se hoje, mas ela não tinha medo da barata, não. Ela pegava a barata mesmo com a mão e jogava, e pegava dali, e põe no chão e pisava, e não tinha isso. Irmãos, o mesmo acontece quando nós tememos as pessoas mais do que a Deus. Quando nós atribuímos valor inadequado à opinião dos outros. Quando vivemos pela aprovação e afeição dos outros, nós damos um poder aos outros, nós conferimos um poder que nos controla inadequadamente. E aí nós caímos nessa armadilha. Uma pessoa controlada inadequadamente pelo medo, pelo temor do homem, age cegamente. E o resultado vai ser esse. Ela vai armar ciladas. Primeira vez que eu li esse verso, porque comecei a estudar esse livro que já falei dele, eu fiquei perguntando assim, esse homem que teme o outro homem, ele está armando ciladas para quem? Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia? Está armando ciladas. E a ideia aqui, irmãos, é justamente essa, já falei, mas quero repetir e aprofundar. Ele está armando ciladas para si próprio, ele cai na armadilha que ele mesmo montou.
O livro inteiro de Provérbios usa esse termo ciladas ou armadilhas de uma forma até chocante ao revelar que o temor do homem, ou o que o temor do homem pode causar em nós, né? Eu peço até aos irmãos, nós não vamos demorar muito nisso, mas é importante, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, para lermos juntos alguns textos. Isso é importante, viu, irmãos? Por exemplo, abra em Provérbios 12, 13. Provérbios capítulo 12, verso 13. Nós vemos aqui que quem teme o homem segue, não teme a Deus, teme mais o homem do que a Deus, ele segue os conselhos dos maus, né? O texto é o seguinte: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Em outra versão bíblica, é dito assim: o mal se enreda em seu falar, o mal é a pessoa má, o homem mau, se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Curioso, irmãos, que a palavra angústia que está aí, ou dificuldades na outra versão, é a mesma palavra para armadilha. Ou seja, o justo, aquele que teme mais a Deus do que ao homem, ele não cai na armadilha, ele cai na armadilha dos lábios, ele cai nas dificuldades do falar pecaminoso, ele segue os conselhos de gente má, porque ele ama mais a opinião das pessoas e não o que Deus diz. Vamos ainda ver em Provérbios, abra no capítulo 22 aí, verso 5, Provérbios 22, 5. Nós vemos que quem teme o homem colhe grandes consequências pelas suas atitudes. Provérbios 22, 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Na NVI, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. A palavra laços, que aparece nesse verso na versão atualizada, é a mesma palavra para ciladas, armadilhas. Uma cilada, uma verdadeira cilada é andar no caminho do perverso. São as consequências disso. É a consequência de temer mais o homem do que a Deus. E ainda, irmãos, Provérbios 20, verso 25. Abra lá sua Bíblia. Provérbios 20, verso 25. Esse texto nos mostra que quem teme o homem, quem é viciado em aprovação, comete o pecado da precipitação. Ah, irmãos, quantas vezes nós pecamos por precipitação, não é? Isso pode ser um indicativo de que estamos temendo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Provérbios 20, 25 diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Em outra versão da Bíblia, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Em outras palavras, irmãos, por temer o homem, por buscar a aprovação dos outros, por querer agradar demais as pessoas, nós nos precipitamos tantas vezes. Isso é um verdadeiro laço, uma armadilha. E ainda, irmãos, em Provérbios 29, 6. Veja lá, capítulo 29, verso 6 de Provérbios. Vemos aqui que quem teme o homem vive sem alegria. Que coisa. Porque buscar a aprovação tem como uma das finalidades viver melhor, não é? Pelo menos em tese, o que na prática não se configura. Quem teme o homem, quem busca agradar demais os outros, vive sem alegria. É dito em Provérbios 29, 6, na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Conforme a NVI, o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar. A alegria de viver é tirada da nossa vida, irmãos, quando nós transgredimos, não é? O justo, o que teme a Deus mais do que teme as pessoas, esse sim é dito aqui, se regozija. O homem mau, o que teme mais as pessoas do que a Deus, ele está enlaçado, porque ele caiu na armadilha. Então vejam o estrago que o temor do homem, que se opõe ao temor a Deus, causa na nossa vida. Alguém já chegou a dizer, irmãos, que quando nós vivemos à luz do que as pessoas pensam de nós, além de não darmos glória a Deus,
além de nos enlaçar, nós também acabamos odiando as pessoas. Então veja a insanidade disso, que estrago! E há muitas outras armadilhas que o temor do homem coloca diante de nós, irmãos. Pense comigo aqui, de novo, coisa muito séria, viu? Nós não confrontamos com verdade e amor o erro do outro, porque nós tememos o homem, porque nós buscamos aprovação, tantas vezes. Nós não falamos de Jesus às pessoas, porque tememos o homem, buscamos a aprovação delas. Não vou incomodar. Nós não entregamos totalmente a nossa vida a Cristo, não nos entregamos sem reservas ao nosso Senhor, porque nós tememos o homem, buscamos a aprovação dos outros. Nós vivemos com máscaras, irmãos, e não estou falando das que nós estamos usando na pandemia, né? Mas nós vivemos com máscaras, camuflando quem de fato nós somos e o que de fato nos motiva, porque nós tememos o homem, buscamos a aprovação das pessoas. Vivemos atrás do elogio dos outros. E isso é algo difícil de admitir, né? Mas é comum. Você já reparou que ao postar alguma coisa nas redes sociais, o que é que as pessoas ficam esperando? Elas colocam ali e vão embora? Ficam aguardando alguém que dê um like. Alguém que deu ok. Quando isso não acontece, o que nós somos levados, ou se não eu e você, mas o que as pessoas são levadas a fazer, né? Bloqueia o outro, né? Exclui o outro. Porque o que é que se quer, irmãos? É a aprovação. Outro ponto disso, outro desdobramento do temor do homem, muitas vezes nós nos fazemos de vítima. Já estudamos isso aqui, não é? O pecado da autocomiseração. Ah, que dó de mim mesmo. Você está temendo mais ao homem. Nós damos espaço em nossa vida à vaidade, a vícios. Quem sabe até vícios que são realmente olhados como coisa suja, né? Quem sabe até a própria promiscuidade. Ou a mentira, da qual falamos já. Ou a covardia, ou ao pecado da omissão, ou uma vida inconstante diante de Deus. Além disso tudo, irmãos, o temor do homem nos torna viciados. Por isso eu usei o termo viciados em aprovação. Porque buscar agradar os outros, buscar agradar mais aos outros do que a Deus, isso jamais nos satisfará, né? Nós nos tornamos verdadeiros vampiros, como disse o pastor Leandro Peixoto. Porque viveremos para sugar a vida das pessoas. Fiz questão de colocar isso aqui. Uma vez que nós estamos dependentes delas, né? Somos vampiros. O temor do homem, sermos viciados nisso, em aprovação, nos transforma em pessoas amargas, irmãos. Por causa das decepções que inevitavelmente os outros vão nos causar. Pessoas controladas pelo temor do homem são assim descritas pelo Dr. Welch. Também temos aí no slide. Ele diz: elas têm plena certeza de que Deus as ama, mas também querem ou precisam do amor de outras pessoas. Ou, como consequência, estão escravizadas, controladas por outros e sentindo-se vazias. Elas são controladas por qualquer um e qualquer coisa que acreditem que possa lhes dar o que acham que precisam. Irmãos, não é um enorme pecado, ou seja, um pecado de várias consequências nocivas, porque nós olhamos para os outros esperando receber aquilo que só Deus nos dá, só Deus pode nos dar. Como disse Welch, pessoas controladas por qualquer um ou qualquer coisa que acreditem que possa lhes dar o que acham que precisam. Irmãos, o temor do homem nos controla de forma totalmente inadequada. E por último, nós temos mais uma observação igualmente importante. Na verdade, eu creio que isso é essencial, não é? Como se combate o temor do homem? O temor do homem é combatido pela fé, pela confiança em Deus. Essa declaração simples é uma verdade que nós devemos buscar, irmãos. Vimos que o temor do homem é uma questão de adoração,
e que ele nos controla de forma inapropriada. Mas nós precisamos ver como combatê-lo. O que é que diz o texto? Nosso texto base: quem teme ao homem arma ciladas, cai em armadilhas, armas ciladas para si próprio. Mas o que confia no Senhor está seguro. Então o oposto do temor do homem é a confiança em Deus e somente nele. É impossível adorar e servir a Deus se vivemos para agradar os homens. E o livro dos Salmos, por exemplo, usa com frequência o verbo confiar. Você já deve ter notado, né? Confiar. Revela-nos com isso que a confiança em Deus está diretamente relacionada ao conhecimento que nós temos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu mais confio, tanto quanto eu mais conheço. Se eu conheço cada vez mais ao meu Deus, eu mais confiarei nele. E eu peço de novo que você abra a sua Bíblia, agora no livro dos Salmos, o Salmo 9, os versos 9 e 10. Salmo 9, 9 e 10. Olha o que lemos, irmãos. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Veja que bênção. Em ti confiam os que conhecem. A NVI nos traz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. O adjetivo seguro, irmãos, quer dizer livre de perigo, né? E de acordo com o hebraico, significa ser levado para um lugar alto e inacessível. Ou seja, estar seguro, ser colocado num lugar alto que ninguém pode chegar lá. É usado para descrever uma cidade elevada, que é difícil, era difícil naqueles dias de um exército subir e sobrepujá-la, né? É também usado no hebraico, no Velho Testamento, para se referir a um muro que de tão alto chega a ser impossível de escalar. Então, irmãos, livrar-se do temor de homens não significa só dizer assim: eu não estou nem aí porque os outros vão pensar de mim. É isso que o senhor está falando, né, pastor? Estou nem aí porque os outros vão pensar de mim. Se você pensou isso, reveja o que a gente falou desde o começo. Decididamente não é isso. Porque essa atitude não passa de arrogância, continua sendo idolatria, né? Porque enquanto o temor do homem idolatra pessoas, o orgulho idolatra o próprio ego da gente, né? A saída para o temor do homem não é essa. A saída está em buscar um lugar seguro, irmãos, que nos dê significado. Aquilo que se busca quando quer se agradar mais às pessoas do que a Deus, né? E isso é através da fé na graça do Senhor. Confiança nele, fé. Derrotar o temor do homem significa elevar o nosso coração, ou sermos elevados, não é? A um lugar seguro, como nós dissemos. Sermos elevados a um lugar inacessível, aonde Deus não permite que sejamos ali atacados, onde ali estaremos realizados totalmente, onde nada nem ninguém vai nos controlar a não ser o próprio Deus. Que bênção é saber disso. A questão é se nós vivemos isso, irmãos. Precisamos parar para pensar nestas coisas. O temor do homem é vencido pela confiança em Deus. Ele é derrotado quando nós elevamos o nosso coração pela fé a Deus, quando buscamos as coisas lá do alto, não é isso? Você se lembra do que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, ele está falando de buscar aquilo que é do alto. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, é o que Paulo diz. E agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Buscar as coisas lá do alto. Porque isso, irmãos, é o que de verdade nos define. A nossa identidade. Não estou falando aqui do seu RG, do meu. Estou falando aquilo, ou melhor, quem nós somos.
Isso está atrelado a Cristo. Quando nós reconhecemos que precisamos da graça de Deus para a nossa justificação, santificação, glorificação, aí é que nós estamos combatendo e vencendo o temor do homem. Eu quero concluir, mas eu quero dizer antes que na verdade, o temor do homem, o vício em aprovação, nos ronda constantemente. A tendência do nosso coração humano, pecaminoso, é temer o homem. É a nossa tendência. É viver como um subalterno da aprovação dos outros. Para onde você corre quando o temor do homem te ataca, hein? Qual é o rumo que você toma quando o coração deseja agradar mais às pessoas, mais aos homens do que o próprio Deus? Como lemos aqui, corra para o alto. Pense nas coisas do alto. Corra para Deus, recorra ao Evangelho da graça de Deus, porque é o Evangelho da graça de Deus que revela quem nós somos, pecadores, que revela o que de fato nós precisamos, é da graça do céu sobre nós, e que revela o que nós já temos em Cristo, o próprio Cristo, no qual temos a redenção. Então se lembre, irmão e irmã, o temor do homem é uma questão de adoração. Ele nos controla de forma inadequada. O temor dos homens, a busca insana por aprovação alheia, isso é combatido pela fé, pela confiança em Deus. Em Cristo nós somos aprovados por Deus. Nós cantamos isso hoje, não cantamos? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que nos salvou. É em Cristo. Em vez de buscarmos uma melhor autoimagem, irmãos, é em Cristo que nós recebemos progressivamente uma imagem do alto, a imagem de Cristo sendo formado em nós, não é? O foco então não deve ser o amor das pessoas por nós, o que elas dizem. Não é que temos aqui um passaporte para viver de forma rude, deixarmos de sermos gentios, no sentido do trato agradável, não. Mas é que quem teme o homem arma ciladas para si próprio, cai em armadilhas por causa disso, porque ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No outro lado disso, quem confia no Senhor está seguro. É assim que Deus quer que nós vivamos, irmãos. Então, que assim seja. Amém? Amém. Vamos nessa hora, irmãos, antes de nós orarmos para encerrar o culto, como sempre fazemos, não é? Vamos buscar de Deus, em Deus, confirmar essas verdades da sua palavra, cantando. E vamos dizer, Senhor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é? A minha glória é fazer com que conheçam ao Senhor. Então, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que seja assim na nossa vida. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, de
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Vamos encerrar o culto orando e recebendo a bênção. Presbítero Elinho, nos dirija nessa palavra de oração, de consagração. Boa noite, amados. Eu saúdo a cada um na graça e na paz
do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela alegria, Senhor, de estarmos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Podemos prestar culto a Ti, Senhor, o Senhor que é um Deus vivo, Senhor, um Deus que tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós cantamos agora que a Tua graça nos basta, Senhor, e que isso se faça em nossa vida a cada dia, Senhor, que nós possamos nos satisfazer com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor, e queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua proteção e cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos oriente, Senhor, nos ensine a não temer ao homem, Senhor, mas sim, Senhor, conforme aprendemos essa noite na Tua rica palavra, Senhor, que nós possamos aprender a confiar em Ti, Senhor, porque só no Senhor nós estamos seguros, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa certeza, Pai. Nós queremos bendizer o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos glorificar a Ti, Senhor, e que a nossa vida seja realmente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por essa noite maravilhosa, onde nós podemos aqui juntos, mais uma vez, nos fortalecer, ó Pai, na Tua rica palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos e irmãs, igreja amada no Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e permaneçam conosco, nos ajudando a buscar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Amém e amém. Irmão e irmã, Deus abençoe, um forte abraço fraterno, aquele que nós não estamos podendo dar nesses dias, e que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor.